E aí, galera do canal Decifrando Exatas, tudo bem? Quem vos fala é o seu professor de matemática, Samir Vieira. Hoje nós vamos pegar um vídeo até um pouco mais voltado para a área de cálculo, que é a integral. Hoje nós vamos resolver uma integral indefinida. E a pergunta que não quer calar: você conseguiria resolver essa integral? Então, pause o vídeo, tente resolver essa integral e no final você volta para ver se bateu o seu resultado com a minha resposta. Então, vamos lá para o vídeo. Então, você que tem esse desejo de aprender integral, hoje eu vou te ensinar como que você vai resolver uma integral pelo método que a gente vai usar, a integral por parte. Esse é um dos métodos que nós utilizamos para poder calcular integrais com duas funções ali, tudo bem? Então vamos lá. Então eu tenho a integral de e elevado a x vezes cosseno de x sobre 2 dx. Então a primeira coisa que eu vou fazer é chamar alguém de u, né? Então eu vou pegar e vou chamar o cosseno de x sobre 2 de u. Então eu posso falar que u é igual a cosseno de x sobre 2, tá? A grande ideia para eu poder chamar esse cara de u é para derivar ele em relação a x. Para a gente, quando a gente resolver, né, colocar na integral por parte, porque a gente sabe que tem uma ideia da integral por parte, se eu tenho a integral de u dv, e eu vou resolver como u vezes v menos a integral de v du. Então, a grande ideia de fazer a integral por parte é você saber escolher muito bem qual é a função que você vai derivar ou integrar, tá? Então, eu chamei ali de u cosseno de x sobre 2. Então, eu vou derivar ela em relação a x. Então, eu vou falar que du sobre dx é igual a cosseno de x sobre 2. E eu vou derivar isso, né? Vou derivar a função cosseno de x sobre 2. Nós sabemos que a derivada de cosseno é menos seno. Então, du sobre dx é igual a menos seno de x sobre 2. Porém, nós sabemos que esse cara a gente resolve numa derivada da cadeia. Então, eu derivo a função que fica do lado de fora, que é o cosseno, né? E derivo a função que está dentro, ali do domínio, que é x sobre 2. E a gente sabe que a derivada de x sobre 2 é meio, tá? Como eu quero achar du, né? Para colocar aqui, eu vou passar dx multiplicando. Então, vou falar que du é igual a menos meio de seno de x sobre 2 vezes dx, tá? Então, guarda isso no seu coraçãozinho e agora a gente vai resolver a integral. Por quê? Eu escolhi alguém para ser u. Agora eu tenho que escolher alguém para ser v, né? Então, o que sobrou foi o que ali para gente? A gente sabe que v é igual àquilo que sobrou. O que sobrou? E elevado a x vezes dx, tá? Então, dv, né, no caso. O que acontece? Eu preciso achar a integral do que sobrou. Então, o que eu vou fazer? Eu vou integrar dos dois lados, porque a gente sabe que a integral de dv vale v, né? E a integral de e elevado a x é o próprio e elevado a x, tá? Então, achei o meu v, tudo bem? Então, vou substituir isso na fórmula. Então, vamos substituir, né? Vamos fazer de uma outra cor para ficar diferente.
Vamos fazer aqui de preto mesmo. Vou fazer de preto. Tá. A integral de u dv. Quem é u? U é cosseno de x sobre 2. Tá? Então vai ficar e elevado a x vezes cosseno de x sobre 2 dx, né? Igual a quem? Agora eu vou substituir. Quem é o cosseno de x sobre 2? Quem é v? V é e elevado a x menos a integral de v du. Quem é v? E elevado a x. Quem é du? Du é esse cara aqui todo, ó. A gente vai substituir ali, tudo bem? Então vai ficar vezes menos meio vezes seno de x sobre 2 dx, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse meio, vou colocar para fora da integral, né? Porque a gente pode pegar a constante e jogar para fora da integral. Então vai ficar a integral de e elevado a x cosseno de x sobre 2 dx é igual a cosseno de x sobre 2 vezes e elevado a x mais meio, né? Menos com menos dá mais. A integral de e elevado a x vezes seno de x sobre 2 dx. Aí é que a gente está no impasse. Como assim? Se você parar para analisar ali, nós não conseguimos resolver essa integral por conta dessa aqui, ó. Por quê? Nós não temos nenhuma integral ali primitiva para ela. E a gente sabe que a gente tem duas funções ali que se eu integrar ou derivar ali, não vai cortar, né? Não vai sumir aquela ideia. Então, o que nós vamos fazer? Vamos ter que integrar por partes mais uma vez. Então, eu vou pegar essa integral de e elevado a x vezes seno de x sobre 2 dx e vou integrar mais uma vez. Tudo bem? Então, vamos lá. Por isso que ela se torna um pouco mais difícil, porque a gente vai ter que fazer integral por parte duas vezes. Então, eu vou deixar lá salvo e vou fazer aquela integral aqui embaixo. Vou fazer de azul. Integral de e elevado a x vezes seno de x sobre 2 dx. Tudo bem? Vamos lá. A grande ideia é a gente chamar alguém de u, tá? Então, eu vou chamar de u seno de x sobre 2. Agora eu vou derivar em relação a x. Então, d de u sobre d de x é igual a quem? A derivada de seno de x sobre 2. Tá? Então, a gente sabe que a gente vai ter de novo aquela ideia da regra da cadeia, que vamos ter que derivar a função seno e depois derivar a função x sobre 2. Tá? Deriva de fora, deriva de dentro. Deriva de fora, deriva de dentro. Essa é a grande ideia ali da nossa regra da cadeia. Então, d de u sobre d de x é igual a... A derivada de seno é cosseno. Então, cosseno de x sobre 2 vezes a derivada de x sobre 2, que a gente sabe que é meio, né? Então, nós podemos falar que d de u vale meio, botando em ordem ali, cosseno de x sobre 2 vezes d de x, tá? Agora, como eu chamei u de seno de x sobre 2, então quem é dv? Quem é dv? dv é igual a e elevado a x dx. E o que eu faço? Vou integrar dos dois lados para poder achar quem é v, né? Porque a gente sabe que a integral de dv é o próprio v, né?
Então, V é igual à integral de e elevado a x, que é o próprio e elevado a x. Tá? O que eu vou fazer? Eu vou substituir na fórmula para poder achar a nossa integral ali por partes dessa integral. Tudo bem? Então vamos lá. Então a gente sabe que a integral de u dv é igual a u vezes v menos a integral de v du. Então, quem é a integral? A integral de quem? De e elevado a x seno de x sobre 2 dx é igual a quem? A u. Quem é u? U é seno de x sobre 2. Vezes, né? V, que é e elevado a x, menos a integral de quem? De v. Quem é v? E elevado a x. Du. Quem é du? É aquele trem todo ali, ó. Meio cosseno de x sobre 2 dx. Então, eu vou substituir ali, ó. Então, vai ser meio cosseno de x sobre 2, né? dx. Então, a integral de e elevado a x seno de x sobre 2 dx é igual a quem? A seno de x sobre 2 vezes e elevado a x menos meio, bota a constante para o lado de fora, integral de e elevado a x cosseno de x sobre 2 dx. Temos outro impasse, né? Nós não conseguimos resolver essa integral aqui de uma forma primitiva, né? Nem por uma integral ali por substituição, não daria para poder resolver, tá? Então, o que a gente vai fazer agora? Nós vamos... Eu tive uma ideia melhor, né? Nós sabemos que esse cara que a gente achou aqui, tá vendo? Nós temos que substituir lá em cima, ó, nesse cara aqui, ó. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse cara todo e vou substituir lá em cima e ver no que dá, tá? Então, vamos lá comigo. Não desiste, tá? Não desiste. Tá chegando no final. Então, vamos lá. Eu só vou copiar e a gente vai resolver lá embaixo de uma maneira clara, tá? Então, vamos lá. Não desiste. Estamos no final. Vou botar assim, ó. Estamos no final. Qual a grande ideia? A integral, vamos lá, substituir. A integral de e elevado a x cosseno de x sobre 2 dx, né, claro, é igual a quem? A gente vai analisar lá em cima só para que eu não tenha a memória muito boa, né? Então vai ficar cosseno de x sobre 2 vezes e elevado a x menos quem? Mais, perdão, meio. Só estou repetindo. E perceba a seguinte ideia. Esse cara que a gente está aqui marcando é esse cara aqui todo aqui embaixo, ó. Tá vendo esse cara aqui? Ele vai ter que entrar lá em cima no asterisco azul que eu coloquei lá em cima, tá vendo? Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos substituir aquele cara por esse cara aqui de baixo, tá? Então, vamos lá. Então, vai ficar, abre colchete, seno de x sobre 2 e elevado a x menos meio vezes a integral de e elevado a x vezes cosseno de x sobre 2 dx. Tá? Agora a gente tem esse probleminha aí para resolver, tá? Mas estamos no final. Não desiste. Vamos lá, então vai ficar a integral de e elevado a x vezes cosseno de x sobre 2 dx é igual a cosseno, dá uma ampliadinha aqui, cosseno de x sobre 2 vezes e elevado a x mais, vamos fazer distributiva
com meio do lado de fora. Então vai ficar meio seno de x sobre 2 vezes elevado a x menos 1/4 da integral de e elevado a x cosseno de x sobre 2 dx. Tem uma coisa muito interessante. Ó, esse cara, vê se não parece com esse cara aqui. Parece, né? Tem a mesma estrutura, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse cara e vou passar ele lá pro outro lado, tá? E vocês vão entender por que eu estou fazendo isso. E com isso a gente vai conseguir calcular essa integral aí primitiva. Primitiva não, né? Indefinida. Então vai ficar a integral de e elevado a x cosseno de x sobre 2 dx mais, né, passo para o outro lado, troco o sinal, 1/4 da integral de e elevado a x cosseno de x sobre 2 dx. Isso é igual a quem? Aquele cara que sobrou, né? Cosseno de x sobre 2 vezes e elevado a x mais meio seno, dá até preguiça de colocar tudo, né? Mas a gente tem que colocar, né? X sobre 2 vezes e elevado a x. Tudo bem? Então o que a gente vai fazer? A gente vai resolver esse infeliz aqui, ó. Vamos resolver. Integral. Finge que aqui já tem 1, né? Pra gente já fazer aquela fraçãozinha gostosa que a gente faz, que fica bem fácil, né? Você tá falando que é fácil, professor? É. Fração sim, né? Então aqui é 1, né? 1 mais 1/4 dá pra gente 5/4. Então, 5/4 da integral de e elevado a x cosseno de x sobre 2 dx é igual àquele cara todo que sobrou, que é até difícil de escrever, mas a gente vai escrever cosseno de x sobre 2 vezes e elevado a x mais meio vezes seno de x sobre 2 vezes e elevado a x. Tá? Até difícil de copiar, né? Acho que o mais difícil é mais copiar do que fazer, né? O que eu vou fazer? Tá vendo esse 1/4? 1/4 não, né? 5/4. Eu vou passar para o outro lado, já invertendo o sinal. Então vai ficar ali pra gente. Vou fazer de primeira, porque se você está nesse vídeo, provavelmente você já sabe fazer essa ideia de fração, né? Então vamos lá, vai ficar a integral de e elevado a x cosseno de x sobre 2 d de x igual a 4/5 de e elevado a x cosseno de x sobre 2 mais quem? 2/5 vezes seno de x sobre 2 vezes e elevado a x, tá? Você pode botar e elevado a x em evidência, não me importa, tá? Não me importa, tá? Mas eu vou deixar desse jeito, né? E como a gente sabe que é uma integral que ela é indefinida, a gente não pode esquecer de quem? Da constante, né, professor? Isso aí é o primordial, é o mais difícil, né? É o mais difícil. Jogar a constante é o mais difícil, né? Que a gente tem que lembrar de fazer tudo isso e no final a gente tem que colocar a constante, senão tá errado, né? Te falar, foi até bom ele não ter botado uma integral definida, tá? Porque daria provavelmente uma continha meio chata de fazer, né? Até porque a gente vai trabalhar e substituir com os números, né? Mas é isso, eu espero que vocês tenham entendido, tá? E você, que chegou no final do vídeo, conseguiu fazer integral? Tá? Então se você conseguiu, dá um joinha aí nos comentários. E se você não conseguiu, só ver o vídeo de novo, tá? Tchau, tchau, abraço e vambora fazer mais questões mais difíceis de integral aqui no canal. Tchau, tchau. Dá aquele like, compartilha e comenta.